Um abraço para você ligado aqui no COBcast. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil, sempre trazendo aqui os nossos atletas, treinadores, as personalidades do time Brasil, que se prepara cada vez mais para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Eu sou o Fabrício Crepaldi e antes de falar sobre o programa de hoje, eu queria agradecer a todas as mensagens que a gente recebeu pelo nosso episódio de estreia com a Rebeca Andrade, muitas mensagens no YouTube, as mensagens que todos mandaram pra gente, as curtidas. Foi muito legal receber esse carinho de todos. E relembro para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, @timebrasil, assinem lá o nosso podcast também no Spotify. Hoje a gente tem o nosso segundo episódio e se a gente começou com a Rebeca Andrade, a gente vai manter o altíssimo nível das nossas convidadas, medalha em mundial, medalha de ouro olímpica, um monte de medalha de ouro mundial, Copa do Mundo, enfim, medalha é o que não falta por aqui, porque temos a ilustre presença de Ana Marcela Cunha. Muito obrigado, Ana Marcela, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui, espero que você se sinta à vontade, goste, seja bem-vinda ao COBcast. Obrigado, é um prazer estar aqui, eu acho que estou bem à vontade hoje, estou tranquila, sempre fazer um bate-papo e contar um pouco da vida, curiosidades e tudo, é sempre legal, é uma coisa que eu acho que o atleta gosta disso também, a gente não gosta só das perguntas, né, de repórter do dia a dia, de como é a competição. Acho que a gente poder contar um pouquinho da nossa vida e de como que são as coisas, eu gosto bastante. Que legal, muito obrigado. E para ajudar nesse bate-papo, a gente trouxe uma enciclopédia da natação. A gente estava comentando aqui que ele sabe mais sobre a Ana Marcela do que a própria Ana Marcela. Daniel Takata, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Especialista em estatísticas, comentarista de natação dos canais Globo, né, Sport TV, escreve também sobre natação e esportes aquáticos em várias mídias. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fabrício. Olha, é uma honra. Queria primeiramente parabenizar muito você obrigado. E ao COB pela iniciativa, é uma iniciativa fantástica e não poderia começar melhor, né? Rebeca verdade, Andrade concordo. e Ana Marcela Cunha, então para mim é um prazer e uma honra enorme. Então, para começar a honra, para começar, você abre o nosso bate-papo com a Ana Marcela. Olha, bom, como eu já falei, é uma honra estar aqui ao lado da Ana Marcela, que muitos dizem, não sou eu que estou falando, que é a maior atleta da história do Brasil. Muitos dizem. Esportes femininos, não sou eu que estou falando, mas muita gente já falou. Se a gente for elencar aqui, as conquistas são incontáveis, né? Mas queria começar pelo fim, saber da Ana Marcela como é que está a recuperação. A Ana Marcela fez uma cirurgia no ombro no ano passado, né? E está agora já treinando forte, visando as competições desse ano. Queria saber como é que está esse processo de recuperação. Primeiro, acho que realmente muitas pessoas falam, né, sobre ser ou não ser a maior do Brasil. Acho que na minha modalidade hoje eu consigo ter mais essa visão de que talvez sim, eu seja aí junto com o Thomas Luz, né, em números e em conquistas, ter conquistado tudo que o atleta já pode ter conquistado. Mas eu acho que o Brasil é muito carente, né, de ídolos e de atletas que têm tantas premiações, tantas conquistas, que eu acho que a gente tem que valorizar todos, né? Poxa, eu acho que cada um tem a sua história, mas lógico, é uma grande honra para mim ser sempre lembrada como uma das maiores do nosso país, né? E como o Takata falou, começar aí pelo fim, a cirurgia. Tem alguns dias aí que eu fiz 4 meses, né, que eu operei. Estou muito melhor do que as expectativas dos médicos. Isso é um ponto muito positivo. Eu tenho tido muita tranquilidade para voltar aos treinos. Posso dizer que o Comitê Olímpico Brasileiro me dá toda uma estrutura que qualquer atleta olímpico, assim, precisa, é o que a gente tem ali dentro do CT. A gente sabe que voltar de cirurgia é sempre mais complicado. Todo mundo me falou, olha, você vai voltar melhor do que antes, mas até chegar de novo no ápice, tendo bons resultados, voltar às competições, o que eu acabei de falar, eu estou muito tranquila com relação a isso, não tenho me cobrado com relação a resultados. Eu acho que o mais importante é eu estar 100%, né, com toda a questão da cirurgia, da preparação, do retorno aos treinos. A Rebeca, para mim,
é um espelho disso também, né? Não é à toa, não só que ela chegou no ouro olímpico, mas passando por 3, 4 cirurgias, reconstrução do joelho. Então acho que mostra o quanto é possível também sim a gente voltar e voltar no bom nível que todo mundo estava muito acostumado. Então eu sigo treinando bem, estou voltando, já estou rodando. Para quem sabe um pouquinho de natação, já estou ali na casa dos 80 km por semana. Ainda não estou, acho que na minha melhor forma em termos de tempo, mas só de já estar conseguindo nadar isso tudo, para mim já está sendo uma grande vitória. E acho que o mais importante, sem dor. Então, eu acho que assim, estamos indo num bom caminho. Você optou por fazer a cirurgia porque você sentia muita dor no ombro. Como que foi esse processo? Porque você, mesmo com a lesão, você conquistou títulos importantes da mesma maneira. Por que a opção de parar? O que levou você a tomar essa decisão? Então, eu provavelmente, né, como todo atleta sempre tem algum tipo de lesão. Óbvio que eu tinha alguma inflamação já no ombro, porém no dia 27 de maio, que foi quando eu nadei a etapa de Setúbal, no qual eu nadei com aquela roupa de borracha, foi o ápice da minha lesão. Foi provavelmente onde eu tive o rompimento total ali dos tendões, né? Então, foi assim um momento muito difícil. Tanto que quando eu acabei a prova, eu só chorava e falava pro Fernando, não consigo levantar meu braço, cara. Meu ombro não vai, não sei. Só que a gente seguiu. De lá, né, da Copa do Mundo, de Portugal, a gente foi direto pro treinamento em altitude. Depois da altitude, a gente foi pro Campeonato Mundial com muita dor. Graças a Deus, como eu falei já aqui antes, o comitê pôde me ajudar da forma que pôde. Mandou físio, mandou médico, mandou tudo que era possível para que a gente conseguisse terminar a preparação para o Campeonato Mundial no alto nível, né, tentando ali ao máximo. Quando eu voltei para o Brasil, depois do Campeonato Mundial, das medalhas e tudo, eu fui fazer os exames, né, e aí foi constatado, a cabeça do bíceps estava inflamada, o supra estava meio rompido também, e o subescapular também. Então, assim, é o manguito rotador, né? O famoso. Se a galera jogar aí no Google, vai ver o que foi o estrago. É muito engraçado que o exemplo que o médico me deu, né? Que imagina um barbante, né? Ele é bonitinho, ele é todo feito ali. Quando você corta o barbante, como que fica, né? As pontinhas todas para cima. Então, o meu ombro era aquilo. Na hora que a gente fez na hora da cirurgia, de fato, que o pessoal foi abrir pra ver, meu ombro era praticamente um barbante. Ele tava completamente, parece que estourou uma bomba, sabe? E foi assim que você competiu no Mundial? O Mundial, os Jogos Sul-Americanos, que foi seletiva pra gente poder classificar o Brasil para os Jogos Pan-Americanos, e os finais das etapas da Copa do Mundo. Então, no total, se eu não me engano, foram 7 provas. E você ganhou tudo? Quase tudo. Sim, em todos você saiu com medalha de ouro. Eu acho que eu tive um bronze e uma prata, e os outros 2 bronzes, uma prata e o resto de ouro, mas foi bom. Eu acho que a tranquilidade também, apesar da lesão que os médicos me passaram olha, a gente tem 2 escolhas, voltar agora do Mundial, fazer o exame, ver o que aconteceu e fazer a cirurgia, e aí eu poderia colocar a perder essa vaga do Brasil para os Jogos Pan-Americanos, o circuito mundial, e a gente opera e não faz nada disso, ou a gente tenta seguir o máximo que a gente pode até o final da temporada. A gente sabia que esse Mundial agora, em julho, óbvio, é seletiva olímpica, porém só valem 3 vagas, né? As seletivas foram mudando. Isso foi um ponto positivo para mim, porque querendo ou não, eu tenho uma próxima seletiva em fevereiro de 2024, né? Que é no Campeonato Mundial também. Então foi uma opção. E graças a Deus esse ano, por incrível que pareça, não fiquei tão feliz no momento, mas depois que eu sabia que eu ia precisar passar por uma cirurgia, a gente não vai ter os 25 no Campeonato Mundial desse ano. Então tem um peso ali, umas coisas que valem, né, que a gente fica feliz e outras nem tanto, porque eu acho que o 25 é histórico na minha modalidade, o 25 é uma prova muito tradicional e eu faço parte da comissão de atletas da FINA, então para mim foi uma grande perda. Logo na vez que eu estou ali podendo ajudar os atletas e fazer por onde, uma atleta que para eles, né, 5 vezes, Takata, campeã dos 25. Você tem um histórico incrível nessa prova, especificamente. Então, assim, foi muito difícil, mas é o que a gente fala, às vezes, né, acontece porque tem que acontecer. Mas sim, foi isso aí, o ano inteiro
praticamente de competições lesionada e a gente chegou até o final. Bom, se foi assim com o ombro desse jeito, né? Agora, imagina calma. só, você vai ficar 3 quilômetros na frente do segundo. Calma. Todo mundo brinca, desculpa, Tecata, todo mundo brinca que foi com um braço e meio, né? Agora vamos ver como é que vai ser com 2. A outra metade estava lá estourada, né? E aí, só a Ana só não foi eleita a melhor nadadora do mundo em 2022 pela federação, que mudou o nome, né? Agora World Aquatics, porque não teve prêmio, né? O prêmio não foi realizado depois de vários anos. Mas ao todo são quantos? São 7. Né? 7. Assim, eu considero 8, porque ela foi eleita no passado também a melhor nadadora do mundo em águas abertas pela Swimming World, né? Que é a publicação mais tradicional. É como se fosse a bola de ouro da France Football no futebol. Tá. Né? Então, ela ganhou ano passado. Então, ano passado ela também foi também eleita conta. melhor do mundo. Também conta. Então, 8. Vamos colocar 8 vezes melhor do mundo. E essa história do 25 km é uma pena que não vai ter no Campeonato Mundial esse ano. Como você falou, é a prova mais tradicional. É a única que está foi a primeira prova em campeonatos mundiais, né? Em 91. E aí só um dado interessante, que a Ana Marcela é 5 vezes campeã dos 25 quilômetros. E só outros 3 atletas são pentacampeões na natação, aí em piscina, né? Que são alguns nomes que a gente deve conhecer, que são Michael Phelps, Kate relativamente conhecido, ela também. Kate, né? E Katinka Rossu, só essas 3. Então, eu diria que eles estão em boa companhia da Ana Marcela, né? Sabe, eu tinha essa informação na minha cabeça, sabe onde eu vi? Aonde? No seu Instagram. De lá que eu trouxe aquela bela montagem ali com essa... E até era legal falar sobre isso. Assim, a gente estava falando no começo aqui da sua importância na história, e ele trouxe esse dado agora que, assim... Você tem uma estatística, né? Você tem muitas, mas essa especificamente você está junto dos maiores da história do esporte olímpico. O Michael Phelps nem se fala, mas as outras também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, do seu tamanho e do tamanho dos seus feitos na história do esporte para você. Se você tem essa noção, assim, do que você representa. Olha, eu falo que não tenho muita, tanto que muita gente vem e fala e eu fico, ainda pensando, caramba, aquela menina lá atrás, em 2005, 2006, quando começou a participar das primeiras seleções, pegou a primeira vez seleção absoluta de maratona aquática, em 2006, onde eu tive que decidir, ou eu nado o 1.500 e o 4x200 no Campeonato Mundial Júnior, que foi aqui no Rio de Janeiro, ou eu vou pro Campeonato Mundial Absoluto de Maratona Aquática. Se falasse lá atrás que eu chegaria onde eu cheguei, eu jamais imaginaria. Então, eu acho que todo mundo aí que me conhece muito sabe o quanto eu sou uma atleta e uma pessoa muito simples, que às vezes não tenho noção de fato da minha grandeza. Eu acho que eu tenho um pouquinho ali quando as pessoas começam a falar comigo, e vejo, acho que no cenário internacional, no cenário mundial, eu acho que não tem nem comparação. Esses 3 atletas para mim, não só por ser 5 vezes campeões nas provas individuais, mas eu acho que o Phelps e a Ledeck estão ali, né, no topo não tem nem o que falar. Eu nem sei dizer, o Takata com certeza vai falar perfeito quantas medalhas de ouro são em provas olímpicas, né? Eu tive a chance de participar 3 vezes de Jogos Olímpicos e só tenho uma de ouro, né? Então, assim, comparativo com eles, eu nunca vou chegar nessas medalhas olímpicas deles. Mas eu acho que durante tanto tempo você se permanecer no alto nível é o mais difícil, né? A gente vê muitos atletas chegarem, ser campeões e depois não estarem mais ali, cair o rendimento. Eu acho que durante todo esse tempo eu me manter ali foi a parte mais difícil para mim, né? Então acho que por isso eu valorizo um pouco mais quando a gente vai falar de números em campeonatos mundiais, medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Eu acho que a gente tem um pouquinho mais de noção. A gente sabe o quanto é difícil o alto rendimento, o quanto é difícil você chegar no topo do mundo, mas se manter com toda certeza é a coisa mais difícil, porque todo mundo que tá ali competindo contra você quer aquele lugar. Todo mundo quer ganhar o melhor do mundo, todo mundo quer, ser campeão olímpico, né? E por incrível que pareça, hoje, na maratona aquática, nem no masculino nem no feminino, nós temos bicampeões olímpicos. Então, tem esse desafio. Com certeza. E eu tô assim, né? Ou vai ser a Sharon. A gente já tá nessa agora, né? Porque pelo menos ela não foi agora, né? Em Tóquio. Graças a Deus. Foi a nossa vez. Mas, com toda certeza, para Paris, são 2 brigando pelo bicampeonato olímpico. E com certeza o masculino também. Gregório vai estar ali querendo tirar do alemão também. Então vai ser acho que a maratona tem muito a crescer com esse marco que pode ser inédito.
Falando de Olimpíada, uma pergunta que eu queria fazer para você, que assim, antes da Olimpíada de Tóquio, você já era consagrada, você era multicampeã mundial, muita gente já considerava você talvez o maior nome das águas abertas no feminino, mas depois da medalha de ouro, que era um grande objetivo, o que mudou? Eu digo, o que mudou em dois sentidos, né? Primeiro, o que mudou internamente para você ter alcançado aquele objetivo, e também em termos de reconhecimento das pessoas e também em termos das competições, porque agora você é o alvo, né? Você é o principal alvo. Quem ganhar da Ana Marcela vai estar bem na fita, né? Então o que mudou depois daquilo? Eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que, principalmente agora, após cirurgia, eu estou muito tranquila com relação a isso e acho que, querendo ou não, as meninas também podem estar olhando de outro jeito. Talvez, lógico, respeitando, né, toda a minha história, mas talvez elas vão vir de outra forma, sabendo que passamos por uma lesão e estamos voltando, né? Mas isso é bom pra mim também, eu tô reconstruindo, então eu acho que foi uma opção nossa, por exemplo, estar participando das próximas etapas da Copa do Mundo. Eu falei pro Fernando, eu quero botar minha cara, eu quero ver de fato como eu tô, nem que seja pra tomar uma volta, mas assim, eu acho que o importante é a gente estar lá, ver como todo mundo tá, analisar tudo, e a gente ter tempo hábil até o Campeonato Mundial para ver o que a gente consegue fazer para chegar nesse alto nível. Eu acho que o reconhecimento, principalmente quando você tá ali na rua, você vê as crianças, a coisa mais engraçada para mim quando eu voltei da Olimpíada é que as pessoas me reconheciam pelo cabelo, né? Tipo, sempre foi uma marca, todo o Campeonato Mundial, toda Olimpíada, Pan-Americano, eu sempre tô pintando, fazendo alguma coisa, cortando, e eu tava andando na rua e uma criancinha chegou e falou assim: nossa, não é a minha do cabelo? Aí eu falei, tipo, não é a minha do... A criança não liga, a criança é muito verdadeira, Sim. Né? Ela não tem maldade. Eu falo que são, assim, os reconhecimentos mais bonitos, porque eles vêm de uma forma que não é igual um adulto que reconhece, às vezes nem sabe de fato quem você tipo, às vezes confunde o seu esporte, mas tem a sua imagem linkada ao esporte. Às vezes não sabe o que você fez, nem nada, mas assim, ele sabe que você é famoso, né? Mas a criança não, é aquela coisa muito natural. Eu acho que foi o mais legal pra mim, porque eu acho que é onde nós atletas podemos mais tocar. São nas novas gerações, são nas crianças. Eu acho que mostrar o que é o esporte, onde o esporte pode levar também. Então eu acho que o ouro olímpico é outra coisa também, porque assim, você chegar em uma final olímpica para muitos esportes, para muitas modalidades que não tem medalha, já é um marco. Você ser medalhista olímpico para aquela modalidade que ainda não tem é um outro marco. Mas ser campeão olímpico, eu falo que até hoje só existiram 4. Né? 2008, 2012, 2016 e depois 2020, no meu esporte, na minha modalidade. Então, é uma forma de você também estar escrevendo a história de uma outra forma. Né? Então, acho que, com toda certeza, a gente tem que lembrar, né? A Poliana foi bronze aqui no Rio, foi uma abertura de portas e de caminho para a gente conseguir se manter também com bons resultados, ter todo esse apoio que o comitê sempre acreditou muito, mas com toda certeza a gente agradece muito, porque foi uma caminhada de 5 anos até chegar nesse primeiro ouro olímpico da modalidade. Então, foi muito importante tudo o que aconteceu e eu espero que esse ouro também se torne para as novas gerações, como para a Vivi, que, né, já é realidade, na verdade. Foi por pouco que não classificou para Tóquio na maratona, mas classificou na natação. Hoje a gente tem a Bia Dizotti, que treina comigo, tá lá na frente. Hoje eu brinco que ela tá um caminhão na frente, né? Tá voando, acabou de bater o recorde brasileiro de 1.500 novamente, 4ª vez seguida, se eu não me engano. É uma menina muito nova, tem se destacado e tá começando aí de repente ali querer fazer uma outra etapa de maratona aquática, tá começando a querer outros caminhos também, e eu acho que isso é super interessante para a modalidade e o quanto as pessoas hoje reconhecem a modalidade, né? Antes todo mundo ia nadar no mar e falava que fazia natação, hoje eu falo, não, você não faz natação, você faz maratona aquática. Ou águas abertas, né? Maratona aquática, na verdade, é a prova dos 10 km, que é a prova olímpica, e águas abertas são as outras demais distâncias praticadas no mar, rio, lago, lagoa, o que for, né? Então, acho que a nossa modalidade era muito mais reconhecida. A gente tem alguns eventos que passam hoje na TV também, que ajudam muito a propagar esse esporte, e cada vez mais a gente tem mais mulher fazendo, né? Hoje a gente tem uma prova onde é só para mulheres. Né, eles fecharam, não participa, só mulheres. Então, assim, legal. A mulher tem muito medo, às vezes, de praticar o esporte junto com o homem. O homem é muito mais forte. Uma cotovelada, uma pesada,
a mulher tem medo. Então, quando você abre uma porta mas no meio do mar, dessa, lá, cansada, né? Você é diferente, né? lá, Então, acho que as medalhas, essa sequência de medalhas que a gente vem conquistando, as medalhas em campeonatos mundiais, a sequência de Jogos Pan-Americanos que a maratona vem tendo, faz com que a gente tenha, eu acho que, muito esse reconhecimento da modalidade e o conhecimento das outras pessoas. Você tocou num ponto que é uma dúvida que eu tenho, e eu acho que muita gente que está assistindo a gente tem essa dúvida também. Como que uma atleta entra na maratona aquática ou em águas abertas? Começa na natação na piscina ou você, criança, chega lá e fala assim, não, eu quero nadar no mar. Como é que é essa entrada nessa modalidade que você falou, está crescendo cada vez mais? Como que uma atleta inicia na maratona ou águas abertas? Eu acho que tem vários modos, eu vou dar 2 exemplos totalmente distintos e que deram super certo, tá? Poliana, né? A primeira vez que ela foi no campeonato de maratona aquática foi em 2006. Foi no mesmo campeonato mundial onde eu estreiei. A Poliana é 9 anos mais velha que eu. Então ela tinha o quê? 24? E eu tinha... 23. 23 e eu tinha 14. Então, assim, totalmente diferente. Minha primeira prova em maratona aquática, por exemplo, foi aos 8 anos. Então eu digo que eu vim, assim, caminhando sempre muito próximo. Eu já nadava algumas provinhas de natação, 200, 400, 800, mas com 8 anos eu já estava nadando uma prova de 400 metros no mar. Então eu, desde pequena, desde novinha, tive as duas modalidades muito juntas. Mas a maioria das atletas sempre tendem a começar na natação, na piscina, e com o decorrer do tempo ir migrando para maratona. Até porque hoje... provas oficiais, você só é permitido a partir dos 13 anos, né? E no Mundial aos 14, se eu não me engano. Então, assim, nem todo mundo que é muito novo hoje em dia já consegue praticar. Isso é uma regra da World Aquatics, né, agora, e que não permite mais jovens estarem chegando em campeonatos mundiais, jogos sul-americanos, jogos pan-americanos, tem que ter essa idade mínima. Então, acho que são 2 exemplos distintos, mas que deram certo. As duas aí, medalhistas olímpicas. Qual é o seu recorde nadando no mar? Não tenho recorde. Não tem? Você nunca teve essa experiência? Não, nunca. É que tem um problema que eu tenho alergia à água do mar. Uma alergia de verdade? De verdade. Eu fico todo vermelho, coçando. Tem alergia a iodo, né? E aí prejudica. Então, acho que é a primeira vez que eu vejo essa alergia e não deve ser muito... Você gosta de praia? Eu gosto, mas não sou fanático, não. Não sou fanático. Então você não está sofrendo tanto, né? Eu cresci em São Paulo, então não é aquela coisa que... Então tudo bem. Somos dois. Ainda bem que eu não pude perguntar, não pude responder essa pergunta, senão ia ficar feio para mim, né? Não, é verdade. Marcelo você saiu bem, exatamente. Porque pode seguir, porque depois eu tenho uma dúvida com relação a isso que tem a ver com essa história de nadar no mar. Mas vamos na sua primeiro. Eu queria perguntar para Ana Marcela, porque você falou que você começou muito nova, você foi para a seleção com 14 anos, com 16, né? Você estava em Olimpíada. Você veio aqui porque você lá de Salvador, né? Você veio para Santos muito jovem, né? Para se dedicar à natação competitiva. Quando você mencionou, né? Você falou que crianças vêm falar com você, então hoje você já é uma referência para gerações atuais. Eu queria saber lá atrás, quando você começou, quem eram suas referências, os seus nomes que você... Não precisa ser da natação necessariamente, né? Mas em quem você se inspirava, quais eram as suas referências? Bom, eu tinha com toda certeza 3. Uma que metade da nossa nação, ou espero que muito mais da metade, vai falar também que é o nosso Ayrton Senna. Eu cresci todos os domingos, meu pai, assim, vendo a Fórmula 1. Infelizmente, quando o Senna veio a falecer, eu tinha 2 anos, então eu não vi, né, as corridas, mas eu cresci com meu pai, assim, falando do Senna, tocava, né, o hino do Senna, como a gente fala. Meu pai chora até hoje. Meu pai não pode escutar, meu pai chora, meu pai se emociona. Ele idolatrava, né, muito o Senna. Muito, absurdamente. Então, assim, acredito que para muitos brasileiros o domingo era tipo feriado. A gente, madrugava para ver o Ayrton Senna correr, né? Então, terminou que em casa eu cresci muito ouvindo, escutando, vendo a história do Senna. Hoje já vi, mais de 10 vezes o filme dele. Hoje eu tenho uma relação com a irmã e a prima dele, assim, a irmã... se não me engano, e a prima dele, que são as duas que estão ali sempre no projeto social dele, no Instituto Ayrton Senna. Eu fiz uma homenagem para ele em 2014, quando eu nadei a Capri Napoli, e foi na mesma semana
mesmo final de semana que estava tendo o Grande Prêmio da Itália. Itália ou foi Mônaco? Eu não lembro agora, me desculpa. Mas foi no mesmo fim de semana. E quando eu nadei essa prova, eu nadei com uma réplica, mais ou menos, do capacete dele, na touca. Então, assim, quando eu fui lá nadar na Itália, eu saí da ilha, né, de Capri e cheguei em Nápoles. São 36 quilômetros. E, assim, quando eu cheguei, parecia que, tipo, era o Ayrton Senna pra eles, sabe? O reconhecimento pelo feito que eu estava ali trazendo de volta pra Itália. Eu encontrei o pessoal no aeroporto e as pessoas fazendo a ligação com a coisa. Virou uma notícia na Itália aquilo. Então, por causa da touca? Da touca. Principalmente por causa da touca. E os outros 2 atletas que eu tinha e tenho, porque acho que Nordeste, né, sempre é um pouco mais difícil. A gente não tem muita estrutura, né? E eu pude ver de perto tanto a Nayara Ledux Ribeiro quanto o Edivaldo Valério treinando. Então, assim, a Nayara andava as provas de 800, 1.500, foi finalista de campeonato mundial, foi medalha em Copas do Mundo na prova de 1.500, se eu não me engano. Mas eu tinha como referência e era lá em Salvador. Então, assim, eu pude ver nas competições. Era uma pessoa onde eu falava, caramba, também quero, nas provas de fundo, né? Era uma atleta que eu tinha como referência. E eu tive a grande oportunidade, chance e tudo assim de treinar na raia do lado do Edivaldo Valério. Não que eu treinasse igual, né? Porque o cara o bala, assim, ó, é o bala. Ele treinava em meia hora, rápido, né? Porque o bala é rápido, homem. E a gente ficava lá 2 horas rodando, né? Então, mas eu acho que aquele espírito olímpico, aquele cara que trouxe uma medalha também no revezamento pro Brasil, pô, você vê ali do Nordeste, da Bahia, do seu lado, isso me incentivou muito. Né? Até a primeira vez que eu ganhei uma camisa, se eu não me engano, em 2004, onde na camisa falava assim, você estará na próxima edição olímpica em Beijing 2008. E de fato eu cheguei lá, né? Nesse gap de 4 anos. Por que você ganhou essa camiseta? Lá no Nordeste a gente tem Caco Caminha, a gente tem umas competições que são nordestinhos e eles meio que fazem uma pré-seletiva, eu vou falar assim, né? Os atletas mais destacados daquela competição recebem melhor índice técnico, melhor eficiência. Aqui também a gente tem isso em todas as competições praticamente, mas lá no Nordeste eles meio que faziam como incentivo, né? E engraçado que eu tenho uma entrevista lá atrás de 2005, 2006, que o repórter me pergunta assim, você vai estar no PAN, na Olimpíada? E eu falava assim, próximo eu vou estar lá. Sim, tipo, aquela resposta bem seca, né? De 13 anos, 13 anos, 14 anos. Você tinha, né? Uhum. E o pessoal já perguntava, e eu sempre, tipo, muito confiante. Eu acho que, eu falo muito, meu pai foi nadador, minha mãe fez ginástica rítmica, então os dois pro lado do esporte. Eu era muito ruim em ginástica rítmica, mas muito ruim. Minha mãe ficou super triste, mas Você compensação... Tentei. Tentou? Porque, assim, os dois me colocaram cada um no seu esporte, né? Mas a natação, assim, eu fui disparada... Eu falo que minha mãe, quando eu tava grávida, me levava, tipo, ia pra praia e eu ficava agoniada, velho, na barriga da minha mãe. Quando eu nasci, tipo assim, com mais ou menos 3 meses, 4 meses, minha mãe já ia pra praia. Minha mãe levava a piscininha, furava o chão. Você ficava curtindo cavava, a praia. Botava a piscina. Eu não ficava na piscina, eu saía aqui, ó, engateando pro mar. Então, assim, o mar sempre foi a minha casa. Né? Antes da piscina, o mar já era o meu lugar. Né? E é isso, eu acho que quando eu recebi a camisa, eu acreditei muito naquilo. Os meus pais fizeram acreditar muito naquilo. Tanto que foi como o Takata falou. 2007 foi o ano que eu já mudei. Eu tive o convite do Marcelo Teixeira, que é o pró-reitor da universidade onde eu nado, que é a Universidade de Santa Cecília, a Unisanta, no qual ele chamou, não, quero que vocês venham pra cá. E meu pai ficou, poxa, mas ela é muito nova. Ele falou, não, vocês, eu quero que vocês se mudem, venha toda a família. E aquilo pra gente foi assim, o instalar e o que a gente precisava talvez de estrutura, de outro tipo de visão do que é de fato o esporte, o alto rendimento. E ali eu falei, opa, agora eu sou um atleta profissional. Você ia viver do esporte, né? A partir daquele momento. Até hoje. Deu certo, né? Tá dando certo. Eu fiquei curioso para saber como era você na ginástica rítmica.
Aí vai ter que Fazia o perguntar, quê? não, Você já tem que fazer um tacava call aqui. o arco e ele ia parar lá longe, ele jogava a bola pro alto, acertava a cabeça da Olha, eu vou te falar que companheira. até hoje, que eu tenho negócio aí, hoje em dia, TikTok, dancinha, eu sou zero à esquerda total, velho. Você não Eu tem sou esse- muito ruim. Você não tem esse gingado, Não, malemolência nem um pouco. da Bahia, ginástica. não, nem da Bahia, Nem velho. da Bahia, não, né? Não tenho, não. Axé não é com você, Nem dançar nada. axé não é com você. O negócio Não é nadar. mesmo, com certeza. A dúvida que eu ia tirar com você, vou agora, né? O que leva uma pessoa a nadar 25 quilômetros no mar? É por gostar? Porque assim, pô, se eu nadar 200 metros, eu já vou cansar, eu não consigo. Aí as pessoas nadam, pô, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Mas 25 é muito tempo. Correr 25 quilômetros já é exaustivo ao extremo. Você gosta? Você começou porque você gosta? Explica isso, porque é uma dúvida que eu tenho há muito tempo, assim. Não, e ela já nadou mais que 25. Então acabou de falar 36, né? 36, Uma né? até outra. Eu acho que é muito mais do que gostar, sabe? Tipo, é quando você ama mesmo o esporte. Porque o 25 é uma prova que não é tradicional, não é uma distância que leva a uma edição olímpica, né? Mas ela é muito tradicional. A maratona aquática nasceu dos 25. A primeira prova da maratona aquática é essa. Então é a prova mais tradicional que a gente tem no nosso esporte. Mas sempre foi a paixão mesmo. Porque nadar 5 horas não é para qualquer um. Tanto que hoje em dia a gente vê uma prova de 10. A gente tem aproximadamente, não na Olimpíada porque são um número restrito de vagas, tá? Mas em campeonatos mundiais a gente tem aí às vezes 70 meninas numa prova de 10. Numa prova de 5, umas 80 e pouco, talvez ali. Mas uma prova de 25, às vezes tem 20. É de fato aquelas meninas que estão ali porque gostam do esporte, porque amam o esporte, porque todo mundo fala assim, você é louca. Minha mãe agora tá nadando, né? E a minha esposa também, elas foram nadar 1 quilômetro, 800 metros. Saíram da água falando, não, pelo amor de Deus, você é maluca. Mas é isso que eu penso também. Não. Se eu nado 300, 200 metros, eu penso, pô, quem nada 5 já é maluco. Imagina 25, 35. É isso. Não, mas é amor de verdade. É uma prova que eu tenho um grande carinho. Óbvio, foi minha primeira medalha de ouro em campeonato mundial em 2011. Então é uma prova que eu também adquiri acho que um gosto especial por ela. Já gostava. A primeira vez que eu fui nadar, pra mim foi a prova mais difícil da minha vida. Porque 4 dias antes eu perdi a vaga olímpica pra Londres, 2012. Mas eu falei que eu tava muito pronta pra estar naquele campeonato. Tanto que 2 dias depois eu nadei os 5. E se eu não me engano eu fui sexta, né? Eu até brinquei, na época eu treinava com o Márcio Latuf. Eu falei, olha, eu fui 11ª, melhorei 5 posições, fui sexta. Se eu melhorar mais 5, a gente ganha a prova, né? Tipo, brincando. Ele falou, cara, só vai, sabe? Tipo, nada a prova, vê o que é. E eu fui indo. E tipo, quando chegou no final de prova, é o que eu falo até hoje. Na minha cabeça era assim, ninguém sabe o que é ficar de fora de uma Olimpíada por uma posição. Já nadei, eu tinha nadado 24 e 200, porque a última boia eram 800 metros pro final. Eu olhei pro lado, Angela Mauer, a mulher assim que até hoje, né, uma das... Uma lenda, né? Pronto, já, o Takata falou, tá falado, Sim, né? não. Várias vezes já campeã dos 25, medalha em campeonato mundial, bateu na trave pra Olimpíada também. E, pô, eu falei, pô, hoje não, mano, hoje isso aqui, velho, vai ser meu, Hoje mano. não escapa. E aí eu falo muito que se a gente pegasse a chegada tanto da Olimpíada que o Fernando viu, que eu só fui ver depois, que eu toco, já tô chorando, esse 25 pra mim de 2011 foi o que, tipo, marcou a minha vida, né? Porque eu chego chorando. Porque eu falei, mano, eu fiquei de fora da Olimpíada, eu fui sexta nos 5 e a gente continuou lá, acordei 4 da manhã nesse dia, a gente largou 6h30 da manhã pra eu nadar 25 e meu objetivo era completar. Tanto que eu não tinha objetivo de ganhar uma medalha, não tinha objetivo de ser campeã mundial naquele campeonato mundial. Minha cabeça era tanta coisa se passando, né, de perder uma vaga, de não estar já quero nadar 1.500, quero tentar uma vaga. A cabeça, ela fica, né, fragilizada. E naquele campeonato mundial, todo mundo me pergunta, o que você pensa nos 25? O que você pensa quando você nada longas distâncias? E assim que eu acabei aquele 25 de 2011, eu falo que pela primeira vez... minha cabeça ela era um turbilhão de coisas, mas quando eu fui nadar, ela simplesmente, eu não pensei em nada. O único momento que eu vim pensar em alguma coisa foram nos últimos 800 metros, né, de prova, onde só tinha eu não vou perder, né? E a Ângela, e eu falei, caramba, eu tô no pódio, velho, é primeiro ou segundo. Pô, nadei há 5 horas, acho que deu 5 horas e 29 essa prova. Meu Deus. Nadei 5 horas e meia quase, velho. Não, eu vou ganhar essa aqui vai ser minha. Então, assim...
de fato, depois dessa prova eu vi que não é título, não é falar porque é uma prova mais fácil, que muito pelo contrário, muitos se enganam que é uma prova fácil de ganhar medalha, né? Porque tem pouca gente. Mas hoje, para você ganhar medalha, você tem que ganhar da Ana, né? Você tem que ganhar da Sharon, você tem que ganhar de um monte de atletas que são boas, atletas que chegaram em Olimpíadas, atletas que são medalhistas olímpicas para nadar 25. Não é à toa que hoje, por mais que tenha poucas atletas, eu digo que a qualidade é muito forte. Nessa questão da prova de 25 quilômetros, que foi em 2000, que foi o primeiro ouro do Brasil em provas femininas, né, em esportes aquáticos, em campeonatos mundiais. Eu lembro porque como a prova foi lá de manhã na China, né, foi em Xangai, aqui no Brasil era à noite, né? Aqui no Brasil eu ter terminado lá pela meia-noite essa prova, assim. E eu tomei um susto, assim, quando saiu a notícia. Não, Marcela campeã mundial, ninguém assim. Sabia. Ninguém sabia nem que, tipo, o Brasil estava inscrito nos 25. Tanto que quando saiu o resultado daquela coisa, tipo, todo mundo, como assim? Exatamente. Quem ganhou? Quem ganhou? Foi? É brasileira mesmo? Certeza? Foi uma surpresa. E aí foi a primeira da sequência de 5 que a Ana Marcela... Você já tinha tido uma medalha antes em Mundial, 2010. Né? 2010, né? Mas aquele foi o primeiro ouro. E aí já ligando com... Porque, assim, 25 quilômetros é a maior prova da natação nesse nível de competição, né? Em campeonatos mundiais. Você é campeã olímpica da prova mais longa da natação em Olimpíada, né? Muita gente me pergunta, o que você acabou de dizer que está treinando 80 km por semana, né? Que é uma média de... Você faz 10 treinos 10 por... treinos, Né? Então 8 por treino. 8 por treino, dá 16 num dia, né? Quando você faz 2, né? É muita coisa, né? É muita coisa. E aí muita gente me pergunta, o que esses atletas comem, né? O que esse pessoal come para... Deve ser muita coisa, né? Porque a gente sempre tem a lembrança da dieta do Phelps na cabeça, exatamente, né? De 8.000 calorias, não sei quanto, né? Como é que é a sua rotina de alimentação, de nutrição? É tudo isso de caloria mesmo? Como é que você consegue administrar para ter energia para nadar tanta quilometragem? Olha, eu não me baseio por contar calorias, né? Eu me baseio muito mais pelo peso do prato. E o meu nutricionista, nutrólogo, na verdade, ele fala assim, se ainda tiver com fome, mas já comeu a quantidade, pelo menos, que a gente estabelece ali, tenta comer salada. Só que, assim, de verdade, gente, eu não gosto de salada, eu não gosto de fruta, eu não gosto de um monte de vegetais, mas eu como. Porque eu sei o quanto é importante para nós atletas, o quanto isso ajuda. Né? Tipo, eu como de cara feia, de verdade. Tipo, eu não tenho que esconder, não. Eu gosto de uma pizza, eu gosto de um hambúrguer, eu gosto de um japonês. Só que, tipo, é isso. A gente tem que colocar tudo numa balança, né? Então, exemplos. Quartas-feiras é o dia que eu tenho um treino, né? E é o dia que, tipo, o meu nutrólogo sabe que eu como japonês, velho. Quarta é o dia do japonês. É o meu dia. Então, assim, ele fala, não tem problema, tá tudo bem. Os outros dias da semana a gente fica bem mais regrado para que você tenha esse dia. Até porque eu acho que o atleta, ele vive 24/7 dessa forma, né? Muito regrado a tudo, não só a alimentação, ao descanso, ao sono, aos treinos, ao que come, não só de comida, mas ingestão de carboidrato, né? De suplementos, tudo isso a gente vive o tempo inteiro. Então, quando você consegue colocar na sua rotina algo que te dá prazer, não é só pelo lado de estar bem, de estar magro, de estar em forma, é o lado psicológico também, o que você consegue te dar de prazer, porque assim, tem muitos atletas que, eu conheço um, por exemplo, que vou citar, que é um amigo meu, que é o Fratos, ele já falou milhares de vezes, ele não ama a natação, ele ama ganhar, ele é um cara super competitivo, ele é um cara que é vidrado, você vai falar com ele, ele é todo certinho, ele cara. É muito metódico, muito, né, assim, animal, eu acho isso fora da casinha. Mas ele é um cara que gosta de competir, ele gosta de ganhar, né? Então, eu acho que tem vários tipos de atletas, várias formas de você se dar o prazer de outros jeitos também. E esse é o meu jeito. Então, eu como de tudo um pouco. Eu como arroz, como feijão, como macarrão, eu como frango, como peixe, como carne. Eu não tenho nenhum tipo de restrição, graças a Deus, nenhum tipo de intolerância, nem lactose. Não paro de comer trigo, tipo glúten, essas coisas. Graças a Deus eu sou muito tranquila com tudo, tenho bons resultados com relação a tudo. E eu acho que isso facilita muito, até porque quando eu vou viajar eu não tenho que me preocupar com que o hotel vai servir, como que vai ser. Então isso pra mim é muito bom. Então na minha rotina eu sempre tento comer o máximo de coisas possíveis, ter uma boa diversificação ali do que comer, porque quando eu viajo eu não tenho problema, eu sempre chego nos hotéis e me viro super bem. Então a gente fala muito nos treinos, né, eu e o Fê,
Todo treino é uma competição, toda competição é um treino. E a nossa rotina é isso. Quando a gente viaja, a nossa rotina permanece a mesma. Então, se a gente, tipo, hoje só vai ter um treino, vai ser folga, eu sempre procuro o japonês, o Fernando já sabe. Tipo assim, eu tento seguir a mesma coisa. Então, pô, teve folga, vou numa praia, teve folga, vou fazer alguma coisa. Que é o que a gente tem aqui no nosso dia a dia, né? Então, acho que quando a gente viaja, a gente consegue levar a nossa casa de alguma forma para isso. Então, isso ajuda muito a gente quando chega nas competições de não ter diferença, sabe? Enfim, acho que a maior diferença nossa, na verdade, é só do hotel pro treino hotel, porque você depende de transporte e tudo, mas de resto, pra gente é muito tranquilo. Então, o seu negócio é comer comida japonesa. Eu sou fã, Você é de verdade. Fã. Eu já vi alguns só posts, até você vai, né, com a Rebeca de vez em quando. Vocês postam lá no Instagram. Só não ganha da comida baiana. Só que eu não como muito comida baiana, porque minha mãe não vai em casa, né? Não faz, porque eu então não vou na Bahia. É mais difícil de achar também aqui pra... o azeite de dendê também é um pouquinho mais pesado que a gente fala. Então não dá pra ser toda hora. Mas o japonês em qualquer lugar do mundo dá. Então, isso é bom. Quem quiser encontrar a Ana Marcela, frequenta os restaurantes japoneses aqui, principalmente na região da Barra da Tijuca, com certeza ela vai estar por lá. De quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. Você se priva de alguma coisa por conta disso tudo que a gente está falando, da rotina de atleta? Tem algo que você gosta muito e que você não pode por causa disso? Eu acho que tem sim algumas coisas, mas é como eu falei, a gente sempre tenta ver possíveis datas de estar fazendo. Por exemplo, tem sempre um show de alguma banda, ou tem aqui na Barra da Tijuca, então nem se fala, né? Todo final de semana tem alguma coisa. E onde eu moro, né, ali em frente ao Parque Olímpico. Então, hoje em dia ali, Rock in Rio ali na frente, tem um monte de evento que o pessoal faz ali. Então sempre tem aquela vontade de ir, de poder curtir um pouco e tal. Eu fui agora no Carnaval aqui do Rio, pela primeira vez, fui ver, né, na Sapucaí. Então, assim, é um programa diferente. A gente faz no que cabe dentro das nossas possibilidades. E eu digo que, assim, o Fernando entende muito bem isso. Ele sabe, ele chega e fala, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem daqui pra fora. Portanto, que vocês venham, treinem bem e estejam prontos. De resto, não me importa. Então, assim, sábados, por exemplo, já fui ver jogo no Maracanã. Sábado já saí com a galera. Mas, tipo, acho que tudo... Você tem que saber dentro do calendário do que é possível fazer. Óbvio que o atleta, ele tem uma vida social, sim. Lógico que a gente não bebe, lógico que a gente não sai, tipo, todo final de semana, lógico que não. Mas eu acho que dentro de uma balança do equilíbrio, é importante ter uma vida social também. Né? A gente se restringe de muita coisa. Então, sempre que é possível, eu gosto muito de, tipo, ir na praia só pra dar um tibum, pegar ali uma água salgada, limpar a alma. É porque você fica pouco no mar, né? Aí de vez em quando é bom você dar Mas uma mergulhada, é uma curiosidade, né? É uma curiosidade. Pouca gente sabe. Eu não treino no mar. Isso é uma dúvida que eu tinha também. Eu só treino na piscina. Só na piscina? Só na piscina. As únicas vezes que a gente vai pro mar são quando a gente viaja e eles colocam treinos obrigatórios no local da competição, um dia antes da prova, porque a gente faz o reconhecimento do percurso, e no dia da prova. Eu não nado mais do que isso no mar. Então vale a pena dar um mergulho para relembrar o mar, né? Dar aquela limpada, aquela energia, né? Bom. É curioso isso, porque as pessoas não têm essa noção de que você nada 25 km no mar, 10 km no mar, mas o seu treino é sempre na piscina. Na piscina a gente tem tudo muito controlado, né? No mar não. Então na piscina o Fernando quer botar um tipo de treino, ele coloca o que ele quer, a metragem que ele quer, como ele quer que nade. Então não tem as variáveis que a gente encontra no mar. E é muito mais difícil até pela segurança, a organização, a logística não é fácil de ir pro mar. A gente sabe que não depende só da gente. Bater um vento, uma correnteza tipo, não tá no jeito que a gente quer. Então é onda, às vezes tem gente de jet ski, gente de barco que não tem... essa noção que pode ter uma pessoa nadando ali. Então, assim, óbvio que no Rio de Janeiro a gente tem algumas praias, né? Lógico, Copacabana, Leme, são praias mais tranquilas, é um pouco recuada, tem algumas equipes que treinam ali também, então é um pouco mais fácil, só que eu tô a 1 hora, né, daqui. Então, assim, logisticamente falando, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Não é que nem, por exemplo, as meninas da vela, né? Que obrigatoriamente você tem que treinar no mar, você tem que estar ali, você tem que se colocar naquele ambiente, né? Então é muito diferente. Então acho que desde os meus 8 eu pratico tanto no mar que toda a minha experiência, tudo que eu já conheço, sei que eu tenho que fazer nas competições, já tá, sabe? Já tá numa memória. O chipzinho já tá aqui instalado. Você não precisa estar sempre no mar. A gente não tem mais essa necessidade. Lógico, quem tá migrando, tá começando a nadar maratona, acho super viável. Acho que tem que até ir conhecer o mar, né? Porque se eu botar uma pessoa para olhar o mar, ela vai dizer uma coisa que às vezes não é aquilo que tá. E a gente que tá
tão acostumado à prática e tudo, olhando sabe que o vento tá para um lado, a correnteza para o outro, a onda para o outro lado, e a pessoa entra e fala assim, tá tudo para lá. Que eu tô vendo aqui, ó, e na verdade, tipo, a correnteza tá para um lado, a onda tá vindo de outro, o vento de outro, e tipo, muita gente chega na hora da prova e fica assim, ó, meu Deus, o mar tá mexido, e na verdade a correnteza às vezes tá até ajudando muito mais do que o mar mexido, entendeu? Então, tipo, isso tudo eu já fui adquirindo ao longo do tempo, e hoje a gente fala que só são detalhes mesmo que é mais fácil fazer na piscina. Só antes de você continuar com ela, o Fernando, quando você já falou várias vezes, é o Fernando Possente, né? O treinador, que também é um gênio, né? na arte de treinar a natação. Até mandar um abraço pro Fernando Possente aqui, porque faz um trabalho fantástico. Tá com um grupo aqui fenomenal, como a Ana Marcela falou, até a Bia Dizotti acabou de bater o recorde brasileiro Pesado. de 1.500. O pessoal nadando muito lá no polo deles ali. Você acabou de falar aí, né, dessa coisa de você não treina no mar, mas você tem muita experiência já. Você já nadou em muitos lugares diferentes. Eu queria saber, porque assim, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? O seu esporte é um daqueles que tem um contato com a natureza. Essa é uma coisa boa, mas por outro lado você pode enfrentar vários perrengues. É aquela coisa que a gente fala, né? Perrengue chique, né? Eu vou dar um exemplo assim, eu acho que é o que você quer falar. Pô, nadei em Dubai, mano. Pô, maravilhoso, então, né? Pô, o mar tava como? Parado. Só que, pô, o que tinha de água-viva no mar, velho? De fora ninguém sabia. Quando a gente chegou lá, que a gente começou a ver água-viva, não sei o quê, eu saí toda queimada. Então, assim, é o perrengue chique que a gente brinca. Né? Já nadei na Austrália, já vi pinguim, já nadei na Argentina, a gente viu leão marinho, já nadei em Manaus e vi boto. Então, assim, já tive vários encontrões, mas que a galera acha que, tipo, pô... Tá tudo bem, tranquilo, né? É bom. Tô vendo leão marinho ali, sossegado, né? Já nadei em água de 13, 14, já nadei em água de 31. Já nadei em água que tinha criadouro de pato do lado. Já nadei em água cristalina Cancún. Pô, assim, a gente, graças a Deus, nosso esporte nos dá essa oportunidade não só de conhecer outros países, mas sempre países bonitos, né? Mas a gente passa por umas poucas e boas. Que eu costumo dizer que natação em piscina é ciências exatas. Sim. E natação em águas abertas é ciências humanas, né? Tem essa diferença. Até que você falou, né, que você já nadou em água muito gelada, muito quente, né? Até eu me lembro que foi naquele circuito mundial que você ganhou pela primeira vez em 2010, lá nos Emirados Árabes, a água estava tão quente que um atleta veio a falecer, né? Um americano, né? Claro que depois daquilo mudou muita coisa, né? Segurança, águas abertas, mas só para a gente ter a noção de como você tem que respeitar o mar, respeitar o ambiente de competição. Eu acho que a gente percebeu que a gente tem que respeitar o nosso limite, porque a regra também era outra, né? Hoje a maratona você só precisa na última etapa largar para validar, é obrigatório você participar da última prova. E antigamente você era obrigado a terminar, a concluir a última prova. Então, o atleta, querendo ou não, ele quer ganhar o seu dinheiro, ele quer ganhar a sua premiação. Sim. Ele estava disputando junto com o Alan até esse ano. E a mesma coisa, o Alan, assim, ele bateu, né, no pórtico, ele chegou e desmaiou. E ele nem sabia que o outro rapaz já estava desaparecido. Então, assim, foi uma competição que a galera foi ao extremo porque a regra não era das melhores. Ela, né, tipo... Então, assim, ela a gente colaborava para esse tipo de problema, esse tipo de problema. Então, a gente enfrenta bastante coisa aí. Nossa. Agora, o que você faz, assim? Você vê um leão marinho, tem aquela foto das Olimpíadas, né? Que é o peixe passando por cima de você, assim. Mas você vê um leão marinho ou uma água-viva, você sabe que você vai enfiar a cara numa água-viva ali, e o que você faz? Você consegue... O que você pensa na hora e qual é a sua reação? Porque tem que ser coisa muito rápida, né? A gente fala muito assim, os animais, na verdade, eles não atacam. Até se o ecossistema estiver favorável, melhor ainda. Mas o barulho dos motores dos barcos fazem com que eles se afastem, na verdade. Então, termina que pra gente, tem muito barco durante a prova, né? Aproximadamente 6 embarcações com motor. Então, isso faz com que os animais se afastem, né? Esses que passam ali um pouco mais próximos, talvez é porque naquele momento não tinha um barco. Quando é circuito, por exemplo, o barulho, né, dentro d'água ele é muito maior, né? Às vezes fora d'água a gente nem consegue escutar o barco, mas embaixo da água você escuta muito e o animal ele é muito sensível justamente a isso. Então termina afastando.
Mas a água-viva é o único animal que, infelizmente... Não tem jeito. Não tem jeito. E quando eles sobem e tem barco, é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? A hélice do barco, quando bate no água-viva, não tem uma água-viva. Virão 100 água-vivas. Porque na hora que o motor pega ali nos tentáculos, que é o que queima, termina que ele viram micropartículas que a água inteira praticamente queima. Então a pior coisa que tem, de fato, é uma prova que tem água-viva. Quando um barco não pega e você vê, você ainda até consegue desviar, né? Você dá uma abraçada ali, o braço pega, a parte de cima da água-viva ela não queima e tipo, todo atleta já sabe disso. Então, se é possível, a gente dá um toque para tentar baixar. E normalmente a água-viva tende a subir quando a água vai ficando mais quente. Ela gosta de água fria, né? Mas quando a água vai ficando quente, não sei porquê, também aí já não estudei suficiente para isso, elas sobem. E aí acontece que normalmente nas nossas provas as águas já são um pouco mais quentes, então não tem tanta água viva, mas nos locais onde a água é fria, que vai ficando mais quente, como Portugal, a gente tem épocas do ano, por exemplo, nos Emirados Árabes, que a gente já pegou água de 31 e já peguei água lá de 18, né? Tudo depende da onde vem a corrente. Então, no ano que eu peguei de 18, por exemplo, que foi o que eu te falei, que estava lá em Dubai, tranquilona, e simplesmente o mar estava cheio de água viva, é pela corrente que vem do sul, tipo... né? Então trouxe aquelas águas-vivas. Então a gente nunca sabe. A gente tá ali, mas a água-viva é a pior que tem. Você prefere nadar na água gelada ou na água mais quente? Boa baiana, você diria o quê? Acho que vai na água mais quentinha do Nordeste. Tá vendo? Aí eu pego todo mundo desprevenido. Eu prefiro água fria. Ah, é? Porque todo mundo sente muito frio. Na água quente eu falo que todo mundo, tipo, sabe nadar. A água quente só vai ficando mais quente e, na verdade, tipo, todo mundo ali vai lidando com aquilo. Mas na água fria, todo mundo passa muito frio. Não que eu não passe frio, não. Eu passo, mas eu acho que eu ganho muito no psicológico em relação às minhas adversárias. Então, sempre que a água tá muito fria, é onde eu me sinto mais confiante. É igual o Senna tinha a história da chuva, né? Você citou muito, ídolo e tal. O Senna tinha isso, né? Quando era na chuva, ele sabia que ele ia bem. E nem todo mundo ia bem, então ele acabava sobressaindo e ganhou muitas provas, assim. Seu pai deve saber de cor dessas histórias, muito, né? Com certeza. Desse lado que você falou, esse lado psicológico, né? A gente sabe que você faz você tem acompanhamento, né? Com a Carla de Pierro, né? Desde quando que você tem esse acompanhamento e o quanto que isso fez diferença? Porque eu já vi você falar que você consegue se concentrar tanto antes de uma prova que você consegue chegar num ponto de dormir antes de uma prova, né? De tão concentrada e relaxada e você conseguir se desligar, né? Não se incomodar com outras coisas, né? Desde quando você faz esse trabalho, o quanto isso tem sido importante para você? Eu tô com a Carla desde 2012, janeiro de 2012, então a gente está aí há 11 anos, né? Fazendo já um trabalho diário, porque eu acho que todo treino termina que eu consigo colocar em prática tudo que a gente trabalha semanalmente. Mas eu acho que eu entro num estado de confiança e de saber o que eu tenho que fazer tão grande que eu consigo relaxar. Eu acho que também quando a gente está muito bem treinado é um ponto muito positivo. Eu não fico nervosa, eu não fico com adrenalina a mil. É lógico, a gente sente sim o frio na barriga, só que eu acho que é muito importante, eu aprendi isso brincando com o Fernando, né, que o sangue brasileiro ele é um pouco mais quente. E o sangue europeu é aquele sangue um pouco mais frio, calculista, né? Então eu acho que ao longo dos anos eu fui percebendo que elas não deixam transparecer as coisas. E eu fui me adaptando muito a isso, a não deixar transparecer. E eu acho que quando eu entro nesse estado tão tranquilo de conseguir dormir, cochilar, descansar, eu mostro pra elas o quanto, tipo, eu tô na minha, sabe? Quando eu não tô, eu tô pilhada, eu já vejo que elas me olham de outra forma. E, por exemplo, a Olimpíada pra mim foi isso. Antes da prova, eu tava tranquila, deitada no meu rolinho lá, relaxando, ouvindo música, tudo dentro do tempo que eu tinha já pré-estipulado para estar pronta, né? Colocar o traje, tomar meus suplementos. Tanto que eu vou, a caminhada, né? Entre onde os atletas primeiro se preparam, até a caminhada, onde a gente tem o final room ali, o call room, né? Que é a última chamada para antes da prova, para largada. Eu vou mascando chiclete, conversando com o Fernando, tranquilona, sem touca, sem óculos, e as meninas, tipo, tudo de vaselina.
as meninas todas, como tava muito quente lá em Tóquio, elas colocaram aquele, tipo um colete, né, não é com gelo, mas com uma temperatura para que baixasse um pouco. Sim. Todo mundo pilhado, não sei o que, Ana Marcela, tipo, andando, sacolinha na mão, sabe? Eu tava numa vibe tão tranquila e convicta que eu sei que elas me olham de uma forma e falam assim, ixi, babou, né, velho? Deu ruim, hoje não vai... Então, acho que é por isso também. Eu terminei me adequando muito ao que os outros percebem daquilo que eu passo. Então, acho que isso é importante também. O Alisson dos Santos, né, o Pio, fala isso também, né? Assim, que ele dá aquela dancinha para os caras verem que ele tá tranquilo, que ele vai simplesmente correr mais uma prova. Então, enquanto o cara tá super concentrado, tenso, ele tá lá dançando. É mais ou menos isso que não é à toa que você falou. Os velocistas, não só da natação, mas do atletismo, né? O Bolt escreveu a história, tipo, sendo esse cara, o cara tranquilão sempre. Ele ia lá com... Como a gente chama, né, na natação, que leva o pessoal que leva a cestinha, né, que fica ali esperando, o cara vai lá, cumprimenta, o cara fica tipo, meu Deus, né, o Bolt falou comigo, pré-prova, e tá todo mundo já, tipo, as suas marcas ali pronto, ajustando, e o cara tá na paz, tá na dele, porque ele desconcentra de certa forma o outro, né, quando você passa tranquilidade, isso é tudo faz parte, né, como você perguntou, né, da Carla, faz muita parte, tipo, da preparação mental. Ele sabe que ele está se preparando, mas que a imagem que ele passa pro outro, às vezes, ele tira até a concentração do cara. Né? Ele mexe com o coração ali, né? Ele mexe também. Por mais que o cara seja europeu, seja de onde quer que seja, tenha se preparado também muito, bate meu Deus, né? Então a gente sabe disso. Eu já tive do outro lado. Sim, já tive do lado que tremia, botava o óculos aqui, ó, sabe? Tremendo. Meu Deus, vou nadar contra a Larissa Yurchenko, sabe? Que até então era a mulher a ser batida na maratona aquática. Primeira medalhista de ouro na modalidade. Meu Deus do céu, sabe? Então, tipo, é isso. Hoje eu tô do outro lado. E você percebe esse tipo de comportamento das suas adversárias? Sim, e eu acho que, além de tudo, eu aprendi muito com a Carla e com o Fernando a leitura de prova. Hoje eu tenho uma leitura de prova muito boa. Eu consigo analisar até se, tipo, uma das meninas tá dando mais braçada do que o normal, se a técnica tá diferente, se tá muito agitada, se de repente a estratégia de prova não tá de acordo com o que ela costuma fazer. Então, acho que eu tenho uma boa leitura e isso também ajuda muito. Vou fazer a última pergunta, porque a gente poderia ficar mais um bom tempo falando aqui, mas nosso tempo está se encerrando. É rápida e simples. Tem muita porrada numa prova de maratona aquática ou águas abertas? Depende. Eu acho que... tem assim, as meninas que são um pouco mais destacadas respeitam mais porque elas querem nadar, elas querem competir, então elas não estão muito nessa questão de tipo dar porrada, ficar brigando, mas algumas meninas que estão começando e que querem se destacar, que estão vindo de baixo e estão querendo ganhar posição, elas sim, elas tiram um pouco a paz, né? E a gente fala no nosso mundo que 2 chega pra lá, já resolve o problema, né? Então sempre por debaixo do pano, sabe? Sim, tipo, sim. por debaixo da água ali, rola sempre um cutucão, uma cotoveladinha, nada pra machucar. Nunca, assim, né? Graças a Deus precisei machucar ninguém, mas eu acho que faz parte do esporte, contato físico é óbvio que ele existe, principalmente pra quem nunca viu aí a virada de boia que a gente fala, né? Um contorno de boia. Até se a gente tiver aí pra botar depois, né, de repente, um quadro, o que é a virada de boia, o pessoal entender. É onde tem mais contato físico, porque todo mundo quer passar no mesmo espaço. Mas quando a gente nada entre um ponto e outro, já é mais tranquilo. A gente já não tem muito encontrão. Mas se você vê, sempre nos vídeos ali, durante as provas, tem sempre um apito. E é o árbitro pedindo para que tentem nadar o máximo possível limpo. Né? Mas tem sim, tem bastante. No geral, de vez em quando você toma lá umas porradas no braço, você pode ter certeza, puxão. Qualquer atleta de maratona, quando tirar o traje, o quadril vai estar um pouco roxo, porque é inevitável. É legal, né? Porque assim, já não basta você nadar 10 km, você nada 10 ou 25 tomando porrada ainda, né? Fica 25 fácil. 25 queima, 25 não tem porrada. 25 queima, são só as apaixonadas. Aí é uma prova paz e amor, né? Você nada 25 km relaxada, tranquila, como se faz tudo isso todo dia, né? Você tem que nadar 5 horas, pelo menos tem uma compensação. Né? Imagina, então. 2 horas dando porrada é tranquilo, mas 5 horas dando porrada, ninguém quer. Ninguém aguenta. E nadando ainda, no meio do dá. mar. É impossível. Não vou tentar fazer isso. Eu tava pensando em começar na maratona, águas abertas, agora Não, mas tem 2 quilômetros, tem provas... Tem outras possibilidades. Então acho que eu posso voltar para minha ideia. Ana Marcela Cunha, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui no Cobcast.
Espero que você tenha gostado e fique à vontade, né? Você está sempre ali no COB, ali no Maria Lenk, no centro de treinamento, fazendo sua preparação, agora a sua recuperação. Quando você quiser participar do COBcast, você chega lá e fala, eu queria falar na comunicação, quero participar de novo. Muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Que isso, eu agradeço. O COB é minha casa também, então todo mundo aí sabe o quanto eu faço questão de estar presente. Né? Infelizmente não fui a primeira, mas eu acho que estou conseguindo representar bem aí, né? Seguindo essa trajetória da Rebeca. Mas estou muito feliz de poder estar aqui e espero que o pessoal que vem aí na sequência também queira estar aqui como a gente quis, o quanto é importante para a gente falar da modalidade, falar das curiosidades, fazer com que as pessoas conheçam mais ainda o nosso esporte. E como eu falei, né? O COB é a minha casa já. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Um prazer receber você aqui também. Fabrício, prazer é todo meu. Espero que você também tenha gostado e quando quiser falar de natação aí, só chegar com a gente aqui no COBcast. Perfeito. Muito obrigado. Valeu. É isso, pessoal. Obrigado por terem acompanhado até aqui mais essa edição do COBcast. Lembrando que a gente está quinzenalmente tanto no YouTube do Time Brasil como no Spotify. E deixe aí a sua mensagem para a gente no YouTube. Mande mensagem nas redes sociais também. @Facrepaldi é o meu Instagram, tem as redes sociais do Time Brasil em geral, é sempre @Time Brasil e vocês podem mandar tudo por lá. Muito obrigado mais uma vez por terem acompanhado esse episódio com Ana Marcela Cunha e até a próxima.